Então, vamos lá, pessoal? Continuando, então, a nossa aula, nós iremos para a apostila de ciências. Abram na página 4 de ciências, ok? Deixem aí do ladinho também o caderno de atividades, pessoal. Antes da página 4, abram aí na página 3. A professora só vai ler junto aí com vocês para vocês verem sobre o nosso conteúdo, né? Sobre o que iremos falar hoje na nossa aula. Deixa a professora compartilhar aqui com vocês. Então, tá aí. Calor, uma forma de energia. Então, nós vamos falar de calor, sobre esse sentir o calor, ok? Então, tá lá. Deixa a professora aumentar a tela. Calor, uma forma de energia. O Sol é uma fonte de luz e calor que ilumina e aquece a Terra. Existem diversas outras fontes de calor, naturais, como o Sol, e artificiais, como um aquecedor, que podem esquentar nosso corpo e o ambiente. Neste capítulo, você vai estudar sobre o calor, que é uma forma de energia térmica e está presente em várias fontes de energia. Então, vocês puderam observar aqui que existem a forma de calor natural, né, e artificial. Então, vamos lá. E aqui, ó, várias coisas que nos transmite calor. Ó, a água quente do chuveiro, quando a gente assa, né, um pão, a sanduicheira, quando a gente esquenta o carvão, que a gente aquece para fazer churrasco, a lâmpada, né? Então, existem várias coisas aí que transmitem calor. Então, vamos lá, página 4. Observe as imagens a seguir que mostram filhotes de diferentes espécies dormindo amontoados. Então, eu tenho lá, os gatos estão todos com a mãe aí, né? Tudo grudadinho. Depois eu tenho aí os porquinhos e morcegos, né? Então, vamos lá. Vamos só conversar sobre, tá? Então tá lá, na sua opinião, por que muitos filhotes costumam dormir dessa maneira em tocas ou abrigos pequenos? Por quê? Porque essa proximidade com a mãe, né, aquece eles e eles sentem muito frio, né? Então tem essa sensação de conforto, de aconchego, carinho, né? Quem não gosta aí de um abraço? Então, além do abraço ser caloroso, né, para nos transmitir um calor, ele nos mostra esse aconchego, uma segurança, um conforto quando alguém abraça a gente, não é verdade? E é muito bom, né? 2. Se os filhotes estivessem dormindo distantes uns dos outros, que sensação provavelmente sentiriam? Primeiro, se sentiriam sozinhos e se sentiriam com muito frio, estariam sentindo muito frio, não é verdade? Caso um desses filhotes seja separado das suas mães e irmãos ainda pequeno, ele pode ser prejudicado? Sim, porque ele precisa do leite, ele precisa ser amamentado, ele não consegue se alimentar sozinho. Então, com certeza, ele morreria. Então, ele seria sim prejudicado, não é verdade? 4. Você percebe alguma semelhança entre a situação mostrada nas imagens e um abraço entre duas ou mais pessoas? Sim. Qual que é a semelhança? O que nós acabamos de falar. Quando a gente recebe um abraço, você recebe o calor da outra pessoa, esse calor humano, esse aconchego, esse carinho, não é verdade? Então, existem muitas semelhanças. Então, vamos começar? Peguem aí o marca-texto. Quando a professora pedir para grafar, aí grifar com marca-texto, vocês vão marcar aí, combinado? Então, tá lá, calor e os materiais. Podem grifar aí o título, calor e os materiais. O calor não é como um objeto que pode ser tocado. Ele pode ser apenas sentido, pois se trata de uma forma de energia. Então, pode grifar aí. Coloquem, pode grifar tudo que a professora leu. Que o calor não é um objeto que pode ser tocado, mas ele pode ser sentido. Ele é uma forma de energia. Podem grifar. O corpo humano produz calor. Quanto mais intensa é a atividade que realizamos, mais calor é produzido. Por exemplo, se caminharmos, sentiremos menos calor do que se corrermos ou pularmos muitas vezes. Então, quanto mais for intenso esse movimento que a gente produzir com o corpo, mais calor você vai sentir. Então, por isso que está dando esse exemplo.
caminhar, você vai sentir calor, mas não vai ser tanto como se você estivesse pulando, correndo. Você vai estar bem mais, sentindo bem mais calor, ok? Então, aqui do ladinho, vocês estão vendo as crianças pulando aí na cama elástica, né? Se pularmos várias vezes, sentiremos nosso corpo aquecer. Também podemos sentir que perdemos calor quando seguramos cubos de gelo ou ficamos sem agasalho, em um dia de baixa temperatura, por exemplo. Nesses casos, sentimos frio porque estamos transferindo calor para os cubos de gelo ou para o ambiente. Então, podem grifar tudo que está aqui. Então, aqui já está ao contrário. Aqui é como nós perdemos o calor. Quando nós seguramos alguma coisa gelada, a gente transfere o nosso calor para o que a gente está segurando gelado, certo? E quando a temperatura está baixa, por isso que a gente sente o frio, não é verdade? Então, tá lá, nesses casos sentimos frio porque estamos transferindo todo o nosso calor para o que está sendo transferido, que está mais gelado do que a nossa temperatura. Então, a gente transfere. Por isso que quando a gente abraça, a gente sente o calor da outra pessoa, não é verdade? E aí vocês estão vendo aí o menininho tremendo de frio. E aqui eu segurando os cubos de gelo. Aí tá lá, exemplos de fontes de calor, e quando perdemos calor, sentimos frio. Então, por que nós sentimos frio? Porque nós perdemos o calor. Então, quando a gente perde o calor, a gente transfere o nosso calor, a gente acaba sentindo o frio. Então, tá aqui. Existem várias fontes de calor, como uma fogueira, um raio, um ferro de passar roupas e o sol. Então, podem grifar aí. Então, se a professora perguntar quais são as fontes de calor? Então, uma fogueira é uma fonte de calor, um raio, ferro de passar roupa, o sol. Tudo isso é fonte de calor, que nos transmite calor. Página 6. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor é naturalmente transferido do corpo com maior temperatura para o com menor temperatura. Então, podem grifar tudo aí. A chama do fogão é uma fonte de calor. Assim, ao aquecermos uma sopa, o calor é transferido do fogo para a panela e da panela para o alimento que fica quente. Então, aqui do ladinho vocês têm lá, ó, a temperatura menor e a temperatura maior. Então, a maior vai ser aqui, na chama, e a menor vai ser aqui dentro, né? Então, ela vai subindo, subindo, subindo. Então, o que está falando? Que essa diferença de temperatura entre os dois corpos, então o calor ele é transferido do corpo com maior temperatura para com a menor. Então, se eu tiver dois corpos, o corpo que apresenta uma temperatura maior de calor, ele transfere todo o calor dele para o que está com temperatura menor. Por isso que nós estamos falando sobre o abraço. Se você está com frio, outra pessoa está lá com calor, se ela chega e te dá um abraço, ela te esquenta, porque ela está transferindo o calor dela para o seu corpo. Olha que interessante, né, pessoal? Ao receber calor, o corpo esquenta e a sua temperatura aumenta. Quando perde calor, o corpo esfria e a sua temperatura diminui. A transferência espontânea de calor só acaba quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura. Então, podem grifar aí tudo também, tá? Então, o que está falando aqui? Que quando há essa troca entre esses dois corpos, eu disse que o corpo que apresenta uma temperatura maior é desse corpo que o calor sai e vai para o outro, certo? Então, está falando que ao receber calor, o corpo, ele esquenta e a temperatura aumenta. Então, por isso que você sente calor. E quando nós perdemos o calor, nós vamos começar a sentir frio. Então, por quê? Porque a temperatura diminui, o corpo esfria e a temperatura diminui. Então, essa transferência aí espontânea de calor, ela só acaba quando fica com a mesma temperatura. Os dois corpos que estão em contato, elas ficam com a mesma temperatura. Aí acaba essa transferência. Então, tá aqui, espontânea. Por que é espontânea? Porque ocorre naturalmente, sem ação forçada. Ninguém força nada, ok? Então, aí vocês têm a setinha indicando, recebe calor, o corpo esquenta e a temperatura aumenta. Se perde calor, o corpo esfria e a temperatura diminui. Então, gravem bem isso daí. A temperatura normal do corpo humano é de aproximadamente 36 graus Celsius.
Nosso corpo está constantemente trocando calor com o ambiente e apresenta formas de evitar que essa temperatura se eleve ou baixe demais. Por exemplo, quando nossa temperatura aumenta, transpiramos para que a evaporação do suor roube o calor do corpo e diminua a nossa temperatura. Já quando estamos com frio, nossos pelos se arrepiam para segurar o ar próximo da nossa pele e reduzir a transferência de calor para o ambiente. Então, vocês vão grifar aqui a primeira linha. A temperatura normal do corpo humano é de aproximadamente 36 graus. Então, a nossa temperatura normal. Então, a partir dos 37 graus, já é início de febre, que a gente fala que estamos com febre, quer dizer que está com muito calor. Então, está extrapolando o calor no corpo, ok? Mas a nossa temperatura normal é 36 graus. E aqui embaixo vocês também podem grifar. O instrumento que mede a temperatura dos corpos e ambientes é o termômetro. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius. Por isso que tem aí esse ozinho pequeno e essa letrinha C, que significa graus Celsius, ok? Então, essa é a nossa medida em graus. Então, podem grifar. O que é um termômetro? É um instrumento que mede a temperatura dos corpos e do ambiente. E aqui vocês estão vendo, existem vários tipos de termômetros, né, que são usados para medir a temperatura do corpo ou do ambiente. Então, aqui vocês estão vendo, a pessoa está medindo aqui do bebê, né, e aqui no trânsito, indicando a temperatura, né, como que está no local. Próxima página, olha que legal. Vocês têm aí uma experiência, um experimento para fazer. Então, vocês irão fazer e depois que vocês fizerem, vocês vão registrar aqui embaixo. Qual a sensação que você tem em cada dedo. Olha só que legal. Vocês vão precisar... Primeiro vamos ler aqui. Frio ou quente? Os termômetros são instrumentos importantes que registram temperaturas exatas. As sensações que o corpo humano tem de frio e quente podem ser influenciadas por alguns fatores, os quais podem nos confundir. Vamos testar? Então, vocês vão precisar. Pessoal, primeiro, façam aí o experimento aí em casa com o papai e com a mamãe junto. Não é para fazer sozinho, combinado? Ok? Não é para mexer no fogão, não é para fazer nada, tá? Porque aí a gente vai precisar de água gelada, a gente vai precisar de uma água em temperatura ambiente, que é a água lá da torneira, e nós vamos precisar de água morna. Então, daí a mamãe, o papai, ou a vovó, algum adulto que esteja em casa com vocês, tem que mornar a água. Então, ela não pode ser muito quente, tem que estar morna, tá bom? Porque a gente vai colocar o dedo na água. Então, se estiver muito quente, vai queimar o dedo. Então, por favor, a professora Andréia está pedindo, não façam sozinhos, tá? Esperem estar com alguém em casa para poder fazer, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Vocês vão precisar de 3 copos plásticos, esses copos descartáveis que a gente usa nas festas de aniversário. Vocês vão precisar desses 3 copos e vai ter que mornar água e nós vamos usar essa água morna, nós vamos usar a água gelada e a água da torneira, que é em temperatura ambiente. Então, vamos lá, passo a passo, como que vai fazer? Coloque a água gelada, a água em temperatura ambiente e a água morna nos copos, cada uma em um copo. Então, vocês estão vendo aqui os 3 copos. Então, vocês vão colocar água gelada no 1, água temperatura ambiente e água morna, tá? Então, essa é a sequência. Água gelada, água temperatura ambiente. O que é água temperatura ambiente? Você vai abrir a torneira e vai colocar a água no copo, tá? Ela não vai estar nem gelada nem quente. E aqui a água morna. Gente, a água tem que estar morna, tá bom? E deixem que um adulto faça isso para vocês, certo? Então, água gelada, água temperatura ambiente e água morna. Aí vocês vão deixar os 3 copos, um do ladinho do outro. Vocês vão colocar, igual está mostrando a ilustração, você vai colocar um dedo no copo de água gelada e o outro dedo no copo de água morna, tá? E vai deixar o seu dedo 1 minuto, mais ou menos 1 minuto dentro do copo. Então, um dedo vai ser o indicador, tá bom? Então, um dedo vai estar na água gelada e o outro dedo na água morna.
E o copo do meio é o nosso copo com água a temperatura ambiente. Aí vocês vão deixar lá por 1 minuto. Aí você vai tirar os 2 dedos, tem que tirar junto. Tira os 2 dedos e vai colocar imediatamente, rapidamente, no copo do meio, que é a nossa água em temperatura ambiente. Aí você vai colocar os 2 dedos. O dedo que estava na água gelada e o dedo que estava na água morna. Aí coloca rapidamente no copo do meio, que é a temperatura ambiente. E aí vocês vão registrar qual foi a sensação que você teve em cada dedo. Quando você colocou na água em temperatura ambiente, qual foi a sensação que você teve com o dedo que estava na água gelada e o dedo que estava na água morna? E aí vocês vão registrar aí para a professora. Combinado? Ok? E quem quiser até enviar um vídeo fazendo experimento, pode enviar, ok? Pode enviar aí nesse número, tá? Que está sendo enviado aí as videoaulas para vocês. E aí a direção do colégio vai enviar para a professora Andréia. E quem tem já o contato direto com a professora Andréia pode já enviar direto para mim. Combinado? Só que não se esqueçam aí da sequência. O copo 1, água gelada, o copo 2, a água em temperatura ambiente e o 3, água morna. Não façam sozinhos, combinado? Então vamos lá. Página 8. Analise a situação mostrada na imagem ao lado. Então vamos lá. Qual é a principal função da lâmpada nessa situação? Vocês estão vendo aí, tem pintinhos, né? E tem uma lâmpada acesa. Essa lâmpada foi colocada para iluminar o ambiente para que os pintinhos enxerguem a comida? Foi para aquecer os pintinhos ou foi para iluminar o ambiente para que as pessoas enxerguem os pintinhos? A opção 2, aquecer os pintinhos. Então, para que eles não possam passar frio. Então, foi colocada uma lâmpada, tá? Então, aquecer os pintinhos. 2. O pai de Luiz cozinhou algumas espigas de milho e deixou-as sobre um prato, em cima da mesa. Luiz voltou para casa pensando em comê-las, mas quando chegou, as espigas de milho já estavam frias. Letra A. Faça um desenho que represente como as espigas de milho esfriaram. Lembre-se de fazer setas e uma legenda para explicar o seu desenho. Então, vocês vão desenhar aí as espigas, foi colocadas num prato, desenhe as espigas aí no prato. Com certeza, vocês devem imaginar essas espigas muito quentes, vão estar saindo fumaças dessas espigas. E aí, nesse saindo fumaça das espigas, vai ser aonde vocês vão colocar as setinhas, tá? Indicando o quê? Que o calor é transferido das espigas para o ambiente. Lembra que nós falamos que o corpo que apresenta calor maior seriam as espigas. Então, ele vai transferir esse calor das espigas para o ambiente. Então, essa fumaça que você vê saindo, já está sendo feita essa transferência, está transferindo para o ambiente o calor, por isso que as espigas esfriaram. Então, vocês vão desenhar um prato com as espigas, saindo fumacinhas, porque ela está transferindo, e daí vocês desenham setinhas voltadas para cima, né? Porque está indo para o ambiente esse calor, por isso que elas esfriaram, ok? Letra B. Quando as espigas de milho pararam de esfriar? Então, vocês vão escrever aí. Quando elas e o ambiente atingiram a mesma temperatura. Lembra que nós falamos que quando tem essa transferência de calor, só acaba essa transferência quando os dois corpos ficam na mesma temperatura. Aí acaba essa transferência de calor. Então, quando que elas pararam de esfriar? Então, quando elas quem? As espigas de milho, né? Quando elas e o ambiente atingiram a mesma temperatura. Ok? 3. Analise a temperatura dos corpos A e B em cada situação e, caso haja transferência de calor entre eles, faça uma seta indicando o sentido dessa transferência. Então, vamos lá. Nós temos o corpo A e o corpo B, lá na letra A. Os dois estão com 26 graus. Então, teve alguma transferência? Não, porque eles já estão estabilizados, eles já estão com o mesmo, né? A mesma temperatura. Letra B, o corpo A tem 12 graus e o corpo B tem 14. Quem tem maior aí temperatura?
O corpo B. Então, quem vai transferir o calor? O corpo B vai transferir para o corpo A. Então, vocês vão colocar uma setinha aqui no meio, ó. A setinha tem que estar indicando para o corpo A, porque é o corpo B que está transferindo para o corpo A, certo? Letra C, o corpo A tem 60 graus e o corpo B 45. Quem tem aí maior temperatura? O corpo A. Então, vai ser o corpo A que vai transferir para o B. E aí, vocês façam a setinha aqui no meio, indicando para o corpo B. Ok? Exercício 4. A mãe de Maria costuma colocar a mão em sua testa quando desconfia que ela está com febre. Mas, em seguida, sempre confirma a temperatura usando um termômetro. Por que o uso do termômetro é importante? Então, não só a mãe de Maria, mas a gente tem costume de fazer isso, né? A mamãe em casa, de ficar colocando a mão na testa para ver a temperatura. Aí, quando a gente sente que está um pouquinho quente, aí ela já vai pegar o termômetro para ter certeza se está com a temperatura alta, né? Então, vamos lá, vamos escrever por que o uso do termômetro é importante. Então, por quê? Porque os termômetros, eles indicam a temperatura exata. Porque os termômetros indicam a temperatura exata e não sofrem interferência, tá? Que podem afetar as sensações do corpo, tá bom? Então, isso que vocês vão escrever. Porque os termômetros indicam a temperatura exata e não sofrem interferências que podem afetar as sensações do corpo. Por isso que ele é mais preciso, né? Ele é mais confiável, ok? Então, nós terminaremos aqui, ok? E agora nós iremos para o nosso caderno de atividades. A professora vai aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. A professora vai achar aqui. Nós iremos, então, o caderno de atividades, vocês irão abrir na página. Opa, a professora saiu. Página 53. Página 53. A professora vai voltar aqui, que não deu certo. Página 53. Vamos lá? Página 53 de Ciências, caderno de atividades. Nós iremos fazer até a página 55, certo? Então, vamos lá. Calor, uma forma de energia. Saber a temperatura do ambiente nos ajuda a escolher as roupas mais adequadas para nos sentirmos bem, pois quando estamos com uma roupa inadequada, podemos ficar com frio ou calor. André e Enzo moram em locais com temperaturas diferentes. Observe as roupas que eles usaram durante o dia de hoje. Então, vocês podem perceber que o André está num lugar que está muito calor, porque ele está de short, camiseta regata, né? E o Enzo já não, ele, pelo jeito, está muito frio aonde ele mora. Nos locais onde André e Enzo moram, as temperaturas estavam em torno de 30 graus e 5 graus. Sabendo disso, pinte de vermelho os termômetros representados a seguir. Então, vamos lá. O local onde o André está. Nós vimos que está muito calor. Então, de 30 graus e 5 graus, com certeza o André está no lugar que está a 30 graus. Então, vocês vão pintar o termômetro, tá? Até chegar no 30 graus. Vocês vão pintar desde a bolinha lá embaixo, tudo de vermelho. E vai subindo, subindo, subindo até 30 graus, ok? E o Enzo, vocês vão pintar lá na bolinha embaixo até chegar nos 5 graus. Porque está 5 graus. Então, até a marca dos 5 graus. 2. Desembaralhe as letras e descubra o nome da energia que é transferida do corpo de Enzo para o ar gelado ao seu redor. Então, se a gente desembaralhar aí as letrinhas, vai formar a palavra calor. Isso mesmo, calor. Página 54. O corpo dos seres vivos produz calor. Com base nessa informação, observe as fotografias dos animais de estimação de Lara. Então, nós temos aí o cachorro com o gato. Estão deitados juntinhos. Sobre a transferência de calor na situação representada na foto ao lado, marque a alternativa correta.
O animal com menor temperatura recebe calor do animal com maior temperatura. O animal com maior temperatura recebe calor do animal com menor. Não, é a primeira opção, né? Nós já falamos que o corpo que tem temperatura maior, esse é o corpo que transfere calor. Então, o animal com menor temperatura que recebe o calor do animal com maior temperatura. Então, podem aí fazer um X no primeiro quadrinho. Letra B. Ao perceber que seus animais de estimação estavam com frio, Lara resolveu cobri-los com um cobertor. Por que o cobertor pode ajudar os animais a manter seus corpos aquecidos? Então, vamos lá. Porque o cobertor, ele dificulta a perda do calor produzido pelo corpo dos animais para o ambiente. O ambiente, então, está frio, então ele vai dificultar, né, que se transfira esse calor do corpo dele para o ambiente e ele fique com frio, porque daí vai baixar a temperatura dele. Então, é por isso. Então, o cobertor dificulta a perda do calor produzido pelo corpo dos animais para o ambiente. Ok? 4. Complete o texto corretamente usando as palavras do quadro. Então, nós vamos completar. A professora vai lendo já com a palavrinha. Aí vocês vão ver a palavrinha que encaixou aí, combinado? Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor sempre é transferido do corpo com maior temperatura para o com menor temperatura. Ao receber calor, o corpo esquenta e sua temperatura aumenta. Quando perde calor, o corpo esfria e sua temperatura diminui. A transferência de calor só termina quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura. Então, aqui está resumindo toda a nossa aula de hoje, né? Página 55. Leia o texto com atenção e descubra por que suamos. Por que suamos? Em uma frase, podemos dizer que suamos para regular a temperatura do corpo. Um processo que ocorre mais ou menos assim. O corpo humano tem uma temperatura média de 36,5 graus Celsius. Logo, quando ele aquece além do normal, as glândulas sudoríparas, que se localizam na camada interna da pele, a derme, lançam suor sobre a camada externa da pele, a epiderme, fazendo o corpo esfriar. Encontre e sublinhe no texto a função do suor em nosso corpo. Então, vocês vão grifar lá na primeira linha a última palavrinha e depois nós vamos para a segunda linha. Então, vocês vão grifar aí com marca-texto. Suamos para regular a temperatura do corpo. Essa é a parte que vocês vão grifar. Suamos para regular a temperatura do corpo. Letra B. Quando o nosso corpo está aquecido, além do normal, ele precisa ganhar calor ou perder calor? Perder calor. Classifique os exemplos representados nas imagens a seguir como fonte de calor natural ou artificial. Então, o sol é natural, então vocês vão colocar do ladinho do sol, lá do ladinho esquerdo no quadrinho, letra N, natural. E o secador, artificial. Então, vai colocar a letrinha A. E exercício 7, enquanto caminhava pela rua, Mel observou que algumas partes da calçada estavam levantadas e quebradas. Depois, o seu pai lhe disse que isso é resultado da dilatação. Explique como isso pode ter acontecido. Então, vamos lá. A professora vai falar aqui, vocês podem escrever aí. As partes da calçada se levantaram e quebraram pelo efeito do calor. Então, elas se levantaram, essas partes da calçada se levantou e quebrou pelo efeito do calor. E elas dilataram e aumentaram de tamanho. Então, essa vai ser a resposta, tá? O efeito do calor. Então, elas se quebraram pelo efeito do calor. Então, elas se dilataram e aumentaram o seu tamanho. E aí, por isso que quando ela volta, não se encaixa, porque ela aumentou com essa dilatação. Certo? E para finalizar aí a nossa aula de hoje, vocês têm aí a tarefinha no caderno que a professora passou. Então, tá lá. Escreva 2 palavras grafadas com X, mas que tem som de Z, CH, S ou SS e CS.
Então, prestem bastante atenção. Eu quero que vocês escrevam 2 palavrinhas em cada grupo. As palavrinhas têm que ser escritas com a letra X, mas tem que ter o som dessas letras, ok? E depois vocês têm aí uma perguntinha. O que é um termômetro? Que nós também falamos aí e até marcamos na apostila. Então, é só pesquisar aí e colocar no caderninho o que é um termômetro. Combinado? Então, um bom trabalho para vocês e beijos e até amanhã na nossa próxima aula.